Tô um pouquinho nervoso que meu filho tá lá embaixo, eu tô um pouquinho de dó da situação, assim, mas acho que vai dar tudo certo. Meu nome é Carlos, prazer pessoal. A gente está aqui como parte do Multiverso, que é um festival, primeiro festival de arte digital, arte generativa da América Latina. A gente vem aí ao longo do último ano desenvolvendo um projeto de residência artística que a gente discutiu muito sobre o que é arte generativa, o que é arte digital. E para mim foi um momento muito importante porque como eu sou cria do mercado, eu estou acostumado com um ritmo de trabalho muito grande. A Daniela e a Marina que trabalham comigo sabem que normalmente o ritmo é muito acelerado e a gente acaba fazendo muitas coisas, nem dá muito tempo de pensar, para falar a verdade. A gente só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E ter um ano para pensar um projeto para mim foi algo de muito valor, assim. E no último domingo a gente fez uma exibição na Praça Mauá. Foi muito legal porque apesar da gente estar nesse processo, que foi um processo muito mais de debate do que um debate do fazer em si, de colocar a mão na massa e construir algo como a nossa cultura maker está mais exigindo da gente, assim. Então, esse processo filosófico de debate, de ideias, de o que fazer, como fazer, qual tema é importante, ele para mim foi muito transformador, assim. Então, o festival para mim já trouxe uma coisa muito rica enquanto residente dessa residência artística. E além desse lado da residência, tem também esses workshops que vocês já se depararam com isso, estão aqui hoje. Então são possibilidades da gente também difundir um pouco dessa cultura da arte digital, da programação criativa, que é algo que a gente se relaciona com muita intimidade já há muitos anos, muito pela formação das pessoas que estão atuando nisso. Então geralmente são formações muito multidisciplinares, pessoas que, como eu, sou formado em design, mas sempre me interessei muito por programação e, sei lá, eu programo muito antes de começar a fazer design. Então, saí da faculdade de design fazendo muita programação. Então, dialogar com essas duas disciplinas sempre foi muito legal. Chegou. Ai, meu Deus. E oi, vamos lá, papai? Oi. E pronto. Bom, então, o Multiverso ele é o quê? Ele é um projeto que foi financiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura, Lei Estadual de Incentivo e Cultura do Rio de Janeiro, e o Oi apresenta o Multiverso. Então tem uma frasezinha que é importante a gente dizer por causa da Lei de Incentivo, mas, enfim, eu também sou muito grato ao Oi e toda essa possibilidade de contribuir para essa cultura, né? Eu acho que a gente consegue fazer rapidinho uma introdução rapidinho de vocês. Queria conhecer o nome e a formação e se já programou antes, ou se é a primeira vez que vocês estão se deparando numa possibilidade de programar. Então, pelo menos essa pergunta acho que é importante da gente responder para eu conhecer um pouquinho melhor vocês. Se puder começar, por favor. O engenheiro também tem um pouco de conhecimento de programação criativa. Senta aqui, papai. Para mais me inteirar. Legal. Seu nome é? Ricardo. Ricardo, prazer, Ricardo. Oi, perdão. Você é? Eu sou a Paloma, sou estudante de design, me formei agora em novembro, design de produto. Eu não sei muito de programação, o que eu sei é porque eu estou fazendo o meu projeto final que envolve programação, arte e tecnologia. E aí eu estou aprendendo um pouco com o professor que está me ajudando, mas eu sei o básico. Muito bom. Mas tem muito interesse. Legal. Eu sou a Natasha, eu sou funcionária aqui da Oi, do programa educativo. E normalmente quando eu tenho que fazer qualquer coisa de eletrônica ou no mesmo sentido, eu tenho que pedir aos funcionários. Então, de uma certa maneira, eles fazem tudo e não ensinam nada. Então, aos poucos eu tenho tentado procurar compreender um pouco mais para fazer e não depender tanto assim dele. Vamos falar sobre isso, muito bom. Eu sou a Lina, eu faço design gráfico e estou fazendo vestibular também. Então, estou fazendo também CSS, mas Maravilha. CSS tem muito como assim. Legal. Você pode ficar cuidando do colinho? O colinho da Mariana. Isso. Eu sou o Igor, eu me formei em design esse ano pela FRJ. Lá eu participei de um grupo de pesquisa do LabVID, que envolvia programação, então eu tive um contato preliminar com o Processing. Foi bem legal, mas assim, não deu tempo de explorar o potencial, né? E, enfim, depois eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia e inovação,
que assim, é mais para gestão de projeto, mas eu tô com saudade dessa parte da programação. Eu também tenho uns projetos pessoais que eu acho que eles provavelmente só conseguem ser feitos através da programação. Aí coincidiu com um festival que está acontecendo agora, então achei que seria uma oportunidade legal para conhecer os caminhos que eu posso seguir. Muito bom. Sério? Acho que o pessoal também quer te conhecer. Daniela, eu sou estudante de design pela ESG, então lá eu tenho contato tanto com gráfico, produto, serviço e interação. Lá foi meu primeiro contato bem básico com processing, aí eu fui me interessando, aí eu procurei aprender com mais sobre processing e outros programas de programação criativa. Meu nome é Marina, eu sou formada em design gráfico pela PUC e hoje em dia eu trabalho como front-end, uma empresa especializada nisso. Oi, meu nome é Vitória, sou estudante de design, comunicação visual. E eu estou fazendo aula de web também, mas eu não entendo nada de programação. E eu tenho bastante interesse, tenho amigos que trabalham com isso já. E eu quero aprender também, até para ter mais liberdade de expandir meu trabalho artístico, pessoal. Perfeito. Meu nome é Luciano, eu faço sistema de informação e eu trabalho numa empresa de web, front, um pouquinho de back-end também. E começando a fazer aplicativo agora, com Ion, React. Me interessa bastante, eu já fiz design também, quero integrar esses dois mundos. Desculpa te perguntar, seu sobrenome é Fabre? Oi? Seu sobrenome não é Fabre, não. Você parece muito com um amigo meu, muito. Eu tô achando que você é irmão dele. Foi mal. Aí, cara. Meu nome é Angélica, faço engenharia de produção, mas eu gosto mais dessa parte de inovação do que a parte tradicional de produção. Então eu estou mais para inteirar mesmo, tentar ir um pouquinho para esse lado. Muito bom. Meu nome é Sofia, eu formei em design de produto, mas comecei a me interessar mais por essa parte porque fiz um projeto de interação para crianças com autismo. Então fui trabalhar com Bonelli no Life e gostei muito, quero aprender cada vez mais. Eu ainda conheço um pouco de Process. Legal. Meu nome é Guilherme, sou professor na Faculdade de Arquitetura e estou aí também para... Acho ótimo. Legal. Como a Natasha, eu trabalho aqui no meu investimento, eu trabalho aqui no E-Futura, sou formado pelas artes, a gente resolveu esse mesmo problema. A gente sabe mexer o que a gente vê pela internet, agora essa parte de programação, a gente consegue mexer. Tá joia, tá joia. Eu sou a Valquíria, eu faço design de produto e de um ano para cá mais ou menos eu tenho me interessado um pouco mais pela parte de programação e tentado entender quais as possibilidades de integração de programação com design e talvez isso vai me ajudar no TCC ou não, mas fica um mistério. Eu sei um pouquinho de HTML e Processing, que estou fazendo agora uma matéria com o Bonelli, que eu sou filho de autonomia, e é isso aí. Tá ótimo. Nossa, adorei, assim, acho que com base nisso que vocês já me falaram, acho que a gente está no lugar certo. Talvez com pouco tempo para a gente conseguir alcançar toda essa expectativa que vocês colocaram, porque eu acho que esse assunto é um assunto muito rico, é um assunto que a gente pode mergulhar muito nele. Quanto mais eu estudo, aquela frase de Sócrates, menos eu sei. Então, assim, Então, hoje eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é programação criativa. Acho que a minha intenção aqui é mais incentivar a curiosidade de vocês, despertar talvez um compromisso de estudar, porque já que todo mundo tem uma micro-relação com isso, parte dessa jornada de desenvolver esse conhecimento da programação criativa, parte de um compromisso de estudar, de todo dia fazer um pequeno exercício com isso. Eu, por exemplo, passei por algumas jornadas, uma estudando matemática, que não é uma coisa que eu tive na minha formação, a outra que é todo dia escrevendo um pequeno código. Então são exercícios que a gente faz, como a gente fez na escola, como a gente fez em vários outros lugares, que ajudaram a gente a absorver e assentar um conhecimento da gente, até a gente ficar fluente. Então, vou começar aqui com um assunto, e aí, para fechar, eu pretendo usar talvez a última hora ou a última meia hora, para a gente botar um pouquinho a mão na massa e tentar romper com esse primeiro desafio, que é escrever as primeiras linhas, que algumas pessoas sentem um pouco mais de dificuldade, mas como eu sei que você já tem um pouquinho de relação com isso, acho que vai ser tranquilo. Você quer se apresentar, amor, também? Desculpa. Essa é a Mariana. Eu sou Mariana, eu sou
política, atualmente também estou estudando para ser terapeuta holística, trabalho com seguro de carro, um pouco de tudo. Legal. Ela já escreveu o próximo assim comigo. E esse é o Ian também já programou um pouquinho. Tá ali. É filho de peixinho, Bom, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui num sábado, diante de um dia muito importante, né, que é o dia do Ele Não. Não sei se todo mundo é Ele Não ou Ele Sim, eu respeito toda a opinião de todo mundo, mas enfim, o fato de vocês estarem aqui, para mim, tem muito valor. Bom, falamos, né, desse perfil, acho que todo mundo tem um pouquinho desse pezinho na arte, esse pezinho na programação, de um jeito ou do outro, usando os dois lados do cérebro. E eu acho que tudo isso começa muito com a computação artística. E aqui eu tenho duas histórias muito legais para contar, que uma é do Fred Hernake, que é um matemático, na década de 60, dentro da universidade, ele foi convidado pelo professor dele a fazer um software de desenho, um dos primeiros computadores, ou seja, uma coisa que ninguém tinha feito antes. O professor dele teve essa ideia, falou, olha, acho que é possível você lá escrever umas linhas aqui em, sei lá, em Assembly ou outra linguagem mais roots e tentar fazer esse computador desenhar. Nesse processo de muita matemática, né, imagina quanto de matemática tinha que implementar ali naquela coisa arcaica. Ele acabou tendo resultados muito aleatórios e muito interessantes visualmente. E as pessoas foram vendo aqueles desenhos e ficaram muito curiosas e começaram a chamar aquilo de arte. E aí foi muito curioso porque foi a primeira vez que as pessoas se depararam com um computador fazendo arte. E aí aqueles moralistas chegaram e falaram, nossa, mas como assim um computador fazendo arte? Isso não pode, vai roubar o emprego das pessoas. Então a comunidade bateu muito forte nele. E aí ele se viu numa posição onde ele não aceitou essa crítica e ele abandonou essa possibilidade de pesquisa. Ele passou décadas distante dessa possibilidade de investigação, até ele ver novamente esse movimento já com muito mais força do computador fazendo arte, claro que com nossa intervenção, mas ele volta para fazer isso, ele volta para ser essa pessoa de referência, essa pessoa que foi o pioneiro nisso. E em paralelo a ele, logo depois, tem o Harold Cohen, que já era um artista plástico famoso, já tinha quadros famosos, enfim, já era uma pessoa que se concebia enquanto artista de uma maneira muito mais madura, e viu no computador uma ótima ferramenta para explorar suas capacidades criativas. Ou seja, ele, diferente do Fred, ele abraçou a ideia de usar o computador, muito livre do julgamento dos outros. Então, é interessante você olhar essa maneira, né, como a gente às vezes com um pensamento um pouco mais conservador com a gente mesmo, de cobrar demais a gente e aí acabar se proibindo de explorar coisas aleatórias, coisas que às vezes a gente não esperava tanto que acontecesse. Enfim, acho que o processo criativo ele tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa capacidade de abraçar o imprevisível e de deixar ele também conduzir um pouco nossa jornada de criação. Aí tem uma frase aqui que é de um livro de arte generativa, que hoje em dia eu já questiono um pouco essa frase. Se você quiser se considerar um artista, você pode escrever simplesmente artista embaixo do que você fez. Tudo bem, tem muitos questionamentos que a gente pode fazer com base nessa frase, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a gente vai fazer arte aqui hoje. A gente vai fazer alguma coisa que pode se aproximar da arte. E está tudo bem a gente não ser um artista. Está tudo bem você ter um medo, às vezes, de pegar um papel branco e de fazer um desenho. Durante a residência do Multiverso, inclusive, eu fiz uma ferramenta de desenho, que era para você pintar com pixels em cima da cidade. E o maior desafio que eu tive das pessoas usarem essa ferramenta foi colocar o primeiro pixel, porque a primeira pergunta que elas se fazem é: o que eu vou desenhar? E aí, geralmente, essa pergunta ela é tão avassaladora que ela bloqueia as pessoas de continuarem o processo de uso. Então, a gente vai ter que lidar um pouquinho com esse sentimento aqui hoje, mas eu espero que seja leve, eu espero que eu saiba conduzir um pouquinho esse contato inicial. Muitos de vocês já tiveram, eu acho que vai ser mais tranquilo, mas é para a gente se aceitar. Essa frase é uma provocação para a gente se aceitar enquanto ser criador, enquanto ser capaz de fazer, enquanto alguém capaz de criar. E aí um tema que eu gosto muito de abordar de introdução é o tema da ordem versus o caos. Aqui nós temos a pintura do William Blake pintando o Newton, que é muito interessante porque o Newton está de frente para a ciência, para o compasso, e dando as costas para a natureza. Então,
Na virada dos últimos séculos, do século XVIII, na Revolução Industrial, a gente abraçou com muita força o processo de fabricação mais repetitivo, menos aleatório, né, como a gente poderia chamar, e deu as costas para a natureza. Então esse quadro para mim chega a ser até literal demais nesse assunto. E eu acho que a computação hoje em dia, com toda a capacidade computacional que ela tem, ela permite que a gente faça o movimento contrário, que a gente volte a olhar para a natureza. E eu acho que a biomimética tem muito a ensinar para a gente, usando já essas ferramentas que tem muita ordem aqui dentro. O computador é um instrumento de ordem, né? Você bota um monte de coisa aqui e ele vai cuspir exatamente aquilo que você botou com base no algoritmo que você programou. Então, de repente, como é que a gente pode programar a desordem dentro de um sistema onde está programado para fazer coisas com ordem? Então, acho muito interessante esse debate. A programação criativa, a arte generativa especialmente, tem muito a ver com aleatoriedade, tem muito a ver com caos. E a biomimética está, para a gente, uma ótima ferramenta de inspiração. Aqui eu peguei algumas imagens que eu acho super interessantes. Uma com geografias espaciais de cidades, eu acho que tem padrões aqui que são muito interessantes. Os padrões presentes nos insetos, as cores, as portas. Então, se a gente olha para isso, existe uma ordem aqui, com certeza existe. Né? A gente está vendo aqui que todos esses insetos têm, sei lá, 6 patas, tem um casco que se abre e sai uma asinha, tem anteninha. Então, existe uma coisa que é comum a eles. Né? Temos até uma bióloga que pode falar mais sobre o que mais que eles têm em comum. Mas você vê que tudo, de alguma forma, tem alguma ordem. Por exemplo, as janelas. Janela tem vidro, tem uma coisa que abre para poder entrar, a porta, idem, tem uma fechadura. Mas, de alguma forma, elas também têm uma coisa singular. Por mais que a gente queira fazer repetidamente a mesma porta, algumas delas vão sair com um pouquinho de diferença uma das outras. E eu acho que isso também é muito interessante da gente explorar. Construir um sistema onde a gente tenha uma coisa que ela é repetitiva, e a partir dessa aleatoriedade a gente construir pequenas variações disso. Você vai ver que mesmo com coisas muito simples como desenhar quadrados, e aí cada quadrado ser de uma cor, já gera uma coisa interessante. Então, para a gente se inspirar um pouquinho aqui. E aí, acho que esse slide também é muito interessante para voltar no tema da ordem e do caos. Né? Aqui a natureza, na sua beleza esplêndida, colocando a matemática de uma forma maravilhosa para mim, que você tem aqui o conceito de iteração, o conceito que está me fugindo a cabeça agora, que é o conceito de você replicar dentro de um módulo um espelho desse módulo. Nossa, me deu um branco. Fractal. Nossa, muito obrigado. São os fractais. Então, por exemplo, você tem aqui um cone, dentro desse cone você tem vários cones, dentro de cada um desses cones você tem outros cones, nesses microcones você tem outros cones. E aí o matemático Daniel White pega esse algoritmo inspirado nos brócolis e faz uma arte com uma fórmula fractal do Mandelbrot e consegue replicar isso num modelo 3D. Né, o Mandelbrot era um matemático famoso que, através de uma distorção de um ângulo, conseguiu fazer uma fórmula que, quanto mais você se aproxima da sua precisão, mais infinita ela fica, que é o conceito de fractal também. Então, imagina você conceber na sua mente uma coisa que você não consegue exprimir, porque você não tem recursos para isso. E ele foi lá num papel, numa planta de plot, e fez na mão o que, teoricamente, aquela fórmula matemática fazia. Só para depois, anos posteriores, com o advento do computador, a gente conseguir, de fato, imprimir aquilo e visualizar tudo que aquela fórmula era possível de representar. Então, você vê que a nossa mente ela tem um poder incrível, assim, que a gente tem que resgatar um pouco isso aqui também. O que eu posso criar e aí depois como eu coloco isso no papel. Ou aceitar um pouco dessas ideias aleatórias que vêm durante o dia. Estou aqui no momento, numa reunião, fazendo alguma coisa e tive uma ideia brilhante que eu quero chegar em casa e botar no computador. Ou que eu possa fazer daqui a pouco no momento do meu horário do almoço. Coisas curtinhas, sabe? Que a gente pode explorar e fazer um protótipo dessa ideia. E se ela tiver vida, se ela for boa, realmente avançar com ela para que ela fique mais sofisticada, para que ela cresça e ela se enriqueça. Então, já que o assunto é matemática, tem 2 vídeos aqui que eu acho maravilhosos. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto. Eu estou sem som aqui. Vou ter que botar um som, porque essa musiquinha faz toda a diferença.
Tem alguém que não conhecia esse vídeo? Ou quem? Quase ninguém. Nossa, é lindo, né? Sou apaixonado por esse vídeo. Enfim, ele fala muito da relação da matemática na natureza, dos padrões, das fórmulas simples, né? Transformações de ângulos que se repetem e, enfim, mais uma vez para reforçar o assunto anterior de como a matemática, a natureza ela é bela por usar tão lindamente a matemática, assim. E aí um último vídeo que eu vou mostrar, que é já a matemática no nosso cotidiano, também mais uma fonte de inspiração pra gente aqui. E não está disponível. Tá, mas acho que vamos acelerar porque a gente tem pouco tempo. Talvez acessando pelo YouTube, às vezes eles não deixam embedar o vídeo, né? Sim, mas acho que eu estou um pouco ansioso para chegar na parte do próximo com vocês. Acho que foi até um sinal para a gente. Acelera, Carlos. Bom, arte generativa, a arte do caos. Não é bem assim, mas tudo bem. O que é arte generativa? É uma maneira algorítmica de criar uma estética, uma colaboração entre a arte e um sistema autônomo, um exercício de extrair resultados imprevisíveis da perfeição determinística dos processos. Uma missão, uma pergunta para que... algo doce entre a ordem e o caos, ou um jeito fresco, um approach divertido com o código, uma maneira de crescer um grande potencial na gente. A arte generativa é um monte de coisa. Ela nem necessariamente precisa estar no computador. Ela pode estar num processo completamente analógico. Pode ser uma coisa que eu pego um monte de espelhos aqui, jogo uma lanterna e aí imprime uma coisa incrível aqui na minha parede, isso gera uma foto. Enfim, a gente pode trabalhar com generatividade de tantas formas, jogando uma tinta na mesa como fez Pollock. Enfim. E eu trouxe aqui alguns artistas para a gente ver um exemplo mais concreto disso, né? Aqui a gente tem o Casey Reas, que é um artista muito importante dentro da comunidade do Process, muito importante dentro do processo criativo. É uma pessoa que contribuiu muito tanto para o desenvolvimento das ferramentas que a gente usa hoje, quanto para o jeito de pensar a arte generativa. Enfim, aqui é só um exemplo de um dos trabalhos dele, tem tantos outros. Você vê com linhas que vão de vermelho de branco para vermelho, linhas que se entortam mais, enfim, um processo um pouco aleatório, mas você vê que tem um movimento dentro do trabalho dele aqui que consegue imprimir um resultado muito interessante. Parece um furacão, parece o pelo de um animal, enfim, parece tanto de coisa. Esse do Jeremy Hodgstein, eu recomendo vocês acessarem o site dele depois, eu vou mandar essa apresentação para vocês. Esse trabalho é muito interessante porque ele pega cenas de filmes e através da extração dessas propriedades das cenas, por exemplo, imagina que você tem uma bomba explodindo. E aí uma bomba, se você extrai as propriedades dessa imagem, você vai ver que um tom de laranja vai sobrepor mais do que o resto da imagem. E aí você corta esse pedacinho desse laranja. E aí no frame seguinte tem um outro pedaço de outro laranja de outra forma. Então a cada frame desse vídeo você tem uma propriedade diferente para extrair e imprimir dentro desse quadro. Então isso que vocês estão vendo aqui é resultado de vários frames de uma cena de um filme. No site dele tem vários filmes, várias animações interessantes. E ele bota a imagem original e o que está sendo impresso naquela imagem do lado. Então é bonito de ver, né? Enfim, ele conseguiu achar até um resultado muito interessante esteticamente. Mas acho que também existe uma bagagem por trás do processo dele que é muito criativo também. O Gwen Vanhi, que também é outro exemplo. E aqui vocês veem, tipo, tem 3 linguagens diferentes. Aqui ele fez no Processing, aqui ele fez no Open Frameworks. O Gwen ele fez em Flash, que é uma linguagem que, enfim, já foi abandonada, mas também foi minha escola. Então me inspirei muito nas pessoas que criavam usando Flash. Para mim foi uma baita de uma ferramenta de criatividade. O Open Frameworks, o Processing, vieram depois do Flash, já de uma comunidade que tinha aprendido a pensar visualmente, usando a programação como um recurso, e com a morte da Adobe e explorando, do Adobe Flash, e explorando outras possibilidades, vieram a criar o Open Frameworks e o Processing. Então, assim, você vê que as coisas têm uma reação em cadeia, né? Você vê que mesmo uma coisa que acaba, e aí você se pergunta, poxa, mas por que acabou? Porque não servia mais o propósito? Serviu um propósito muito importante, que foi de incentivar as pessoas a criarem a próxima geração de ferramentas.
Aqui o Robert Hodgkin, que é um programador incrível e um baita de um artista visual também, que já é uma pessoa um pouco mais roots, já escreve em C++ direto. E aí, conforme você vai ficando mais roots na programação, você vai podendo exigir mais do recurso da máquina e alcançar resultados às vezes um pouco mais sofisticados. Aí ele já trabalha com deformações magnéticas, umas coisas que são processadas em tempo real. E aí você fica assim, nossa, eu quero chegar lá um dia. Mas eles começaram todos como a gente, assim, fazendo um quadradinho, sair desse canto da tela e ir para o outro canto da tela. Tenho certeza que nenhum deles começou fazendo isso direto. Então, tá tudo bem, a gente tá defasado um pouquinho. Acho que a gente, só do fato de a gente poder ver esses caras fazendo isso, a gente já está na frente deles, porque eles não tiveram pessoas fazendo isso para inspirar eles. Então aí a gente tem um compromisso também de dar esse salto, assim. O Eric Nativ, que também foi convidado por uma artista para fazer um pôster, e através desse pôster ele falou, nossa, que incrível isso que eu fiz. E aí ele começou a vender isso na internet, virou um baita de um artista, ele criou um processo para fazer o pôster. E enfim, hoje ele é reconhecido por esse tipo de trabalho. Isso aqui é 2010, então... Você vê que eu peguei gente mais ou menos da mesma geração, assim, do mesmo recorte de tempo. O Giuseppe Randazzo também, que você vê, ele pegou aqui linhas, que fez um extrude, e aqui tem um trabalho, é claro, muito bonito de iluminação. Ele fez com processing. Esse já é um resultado mais sofisticado um pouco de conseguir, porque vai envolver shader, que já é uma outra linguagem. E conforme a gente vai se sentindo confortável, a gente vai vendo que existem exemplos que a gente pode pegar e adaptar. E, enfim, conseguir resultados mais interessantes. Mas uma maneira muito fácil de conseguir um resultado com tanto detalhe de cor é tirando a foto da tela. Você bota a sua arte na tela e tira uma foto da tela, que você vai ver que vai ser um monte de degradê que não existia na foto. Vai ficar muito mais interessante, assim. Então, às vezes eu fazia na sala de aula, que eu dei aula numa pós-graduação de programação criativa, inclusive a Marina me ajudou bastante. E aí muitas vezes a gente queria documentar o processo, né? A gente pegava e filmava a tela e botava no Instagram, e aí depois somava já o ruído da própria tela com o filtro do Instagram e saiu um resultado muito mais interessante. Então, assim, é uma coisa meio fabricada, mas que a gente também quer usar um pouco desses artifícios do próprio processo de reprodução. Então, dá para fazer, mesmo com coisas simples, fazer pequenas alterações para aquilo gerar um resultado mais interessante também. Aqui, já um exemplo com Python, né? Eu nunca tinha visto Python fazer coisas assim. Então, só mais um exemplo às vezes uma coisa simples, de movimentos que são de fluidos, movimentando uma teia que vai mudando de cor e por baixo uma trama de triângulos. Então é legal sempre olhar também para o trabalho dessas pessoas e pensar como ele conseguiu fazer isso. Como é que eu posso destrinchar isso aqui dentro de um processo? Provavelmente ele fez o quê? Ele imprimiu essa rede de triângulos primeiro, depois ele fez essas linhas passarem por cima, e aí ele foi fazendo uma série de processos que foram se somando para alcançar o resultado final. Esse aqui é um trabalho meu, foi em 2013, eu estava começando a me relacionar com essa possibilidade de usar programação como ferramenta criativa, e aqui eu fiz um sistema que era o quê? Era uma linha que ia fazendo o movimento de um círculo. Então, a cada vez que, aleatoriamente, eu falava, o centro do círculo está aqui, agora o centro do círculo está aqui. E aí, sempre tentando fazer um círculo, aí, com base nessa distância, eu calculo o raio e vou fazendo esse movimento ao redor desse círculo. Agora ele está aqui, agora ele está aqui. E ele vai fazendo essa linha, percorrendo essa obra. E como é que ele gerava essas cores? Eu subia uma foto, pegava uma foto qualquer, a foto já tem umas propriedades de cores que são interessantes, e dependendo de onde está esse pontinho, eu ia extraindo. Aqui tinha um tom meio azulado, aqui já tinha um tom meio avermelhado. E eu fiquei muito impressionado com o resultado, eu gostei muito, assim. E isso me vislumbrou uma série de... uma aceitação comigo também. Falar, eu posso fazer essas coisas, como esses caras estão fazendo. Eu acho que é muito legal quando isso rola, assim. Bom, um pouco da metodologia. Já que a gente está falando um pouco de processo artístico, eu acho que falar em planejamento, falar em coisas como metodologias waterfall, falar em PMI, essa metodologia que a gente está acostumado a ver em engenharia, em construção, em obra civil, é legal porque a gente tem prazo, a gente cumpre metas e tal. Mas dentro do processo imprevisível, o planejamento ele acaba sendo um pouco danoso. Então, olha só, planejamento é a desviação. Planos são inconsistentes com a improvisação.
quando você escreve um plano, geralmente antes de começar. E esse é o pior momento para a gente lidar com os imprevistos. Então, isso já é de um livro que eu gosto muito, que é Rework, que é da galera que fez o Basecamp, que ficaram muito ricos usando esse tipo de metodologia, que a partir daí vocês começam a trabalhar com sprint, trabalham com movimentos muito mais cíclicos, movimentos que estão muito mais relacionados ao feedback do processo. Então, conforme a gente avança para frente, entende onde a gente está e volta a esse ciclo de desenvolvimento. Então, acho que o processo criativo está muito mais próximo de uma metodologia ágil do que de uma metodologia de planejamento da década de 90, como a gente estava acostumado. Hoje em dia eu trabalho com planejamento, né? Tipo, eu sou diretor de tecnologia de uma empresa, tenho uma equipe, então eu me coloquei como artista, mas na verdade minha base é muito mais de planejamento. Então achei interessante colocar isso para vocês. E aí, dentro do processo de realização de um produto digital hoje em dia, a gente tem essas etapas. O briefing, que é onde a gente alimenta o problema, onde a gente traz o que a gente vai resolver. O design, que a gente vai fazer a pesquisa, vai colocar em contato com o usuário. A prototipagem, que acho que é a parte essencial do que a gente vai falar aqui hoje, ou seja, do errar antes, né, de trazer a possibilidade de resolver um problema para a solução imediata. Tipo, será que isso aqui funciona? Isso aqui e aquilo ali. E a gente vai testando essas possibilidades e com base no feedback que a gente vai colhendo na própria metodologia de design, a gente vai vendo se a gente está avançando, se a gente está indo no caminho certo. É claro que isso envolve retrabalho, envolve jogar muito código fora e ter desapego com o que você criou é muito importante também. Então, assim, eu estou muito mais interessado em discutir prototipagem com vocês hoje. Aqui eu trouxe um projeto que eu fiz mais recentemente, 2016, fiz em Processing, tá errado. Isso aqui foi uma ideia que eu tive, assim, e se eu fizer uma frequência vibrar de acordo com a intensidade de luminância de uma foto? Então, onde está mais branco, a frequência ela é mais espaçada, e onde está mais escuro, a frequência ela é mais comprimida, ou seja, a frequência aumenta. E aí eu comecei a testar essa possibilidade para gerar esse resultado. Eu fiquei muito feliz porque na prática funcionou o que estava na minha cabeça. E depois eu vi outras pessoas fazendo coisas parecidas, eu acho que ele deve ter visto isso, eu não tinha visto ninguém fazer isso antes. E eu achei muito legal, e isso tem movimento. Deixa eu começar a fazer esse processo com vocês. Ó. Tudo isso aqui é link que vocês podem abrir depois. Vamos ver se a internet está boa. Ó, carregou a foto. Olha que interessante. Tem resolução, dá para ficar é gigante, fazer uma impressão disso. Aí um primo meu que estava apaixonado pela namorada falou, faz uma foto com minha namorada. Aí, ficou uma merda, porque a foto é cheia de detalhezinhos, mas enfim, eu fiz para ele. Aí conforme eu fui ficando mais fluente na programação, eu fui querendo trazer um pouco da poesia para o código também, não só para o resultado do código. E aí, como é que a gente pode buscar um processo poético no código? Como é que a gente pode dar significado ao código? E aí aqui, por exemplo, eu vou depois entrar um pouco mais na parte do código com vocês, mas só para explicar um pouco desse processo criativo. Eu penso muito em dar nome para as coisas que representam o significado delas. Então, sei lá, frequência é a frequência. Poderia ser F, poderia ser outra coisa. Aí precisão. Aqui eu estava começando a explorar essa possibilidade. Aí mais para frente um pouquinho, eu espero que eu tenha aqui um exemplo. Tá ótimo, é um ótimo exemplo. Eu comecei a usar a programação como uma maneira muito mais poética, uma maneira de eu colocar para fora um sentimento, colocar para fora uma ideia que habitava em várias conversas que eu tinha, de vários embates que a gente faz, assim, eu tenho uma opinião que está sempre presente assim, na minha trajetória. E como é que eu posso exprimir isso através de um resultado? Então aqui pode parecer bobo, mas eu não acho bobo porque ele consegue colocar uma ideia que eu tive através de conversas com amigos, assim, enfim, que todo mundo sabe hoje em dia, através da disciplina oriental, né, que a resposta sempre é o equilíbrio. Então, uma maneira de você reconhecer quando você tem que buscar o equilíbrio é quando você reconhece um oposto.
Então, sei lá, se a gente está hoje discutindo ele sim e ele não, são dois extremos, onde que a gente pode achar o equilíbrio nisso? Ou será que eu devo comer carne todo dia? Ou será que eu não devo comer carne nunca? Como é que eu posso achar um equilíbrio nisso? Ou seja, sempre que a gente achar uma maneira de reconhecer alguma coisa que é crítica, que a gente tem que se perguntar um pouco sobre isso. Acho que eu dei exemplos meio complicados aqui, mas a gente pode levar isso para outras áreas. E aí eu falei, bom, eu quero representar isso com código. E aí eu cheguei num resultado minimalista, assim, sabe? Tipo, de extremos que se movem e você tentando ali no meio daquele barulho que o extremo gera, achar o meio do caminho. E aí eu comecei a trabalhar muito mais do lado do código, assim, falando, eu quero pensar o código como uma linguagem de expressão também. Então, esse código eu chamei de resposta. Então, respostas, eu tenho uma variável chamada resposta, que a princípio, em termos de código, em termos de linguagem, não faz muito sentido, mas em termos de texto, em termos de explicação de uma ideia, ou de alguém que vai, por curiosidade, se debruçar sobre esse código, total de respostas, resposta mais mais. Configurar uma resposta, sei lá. E aqui, o que é uma resposta? Ela tem dois extremos e ela tem um balanço. Então, como é que você consegue relacionar os extremos no balanço? O extremo ele tá a uma distância de x menos aqui, o outro está no x mais. E o balanço vai estar onde? Deixa eu ver. O balanço vai estar numa porcentagem que... Cadê? Ai, meu Deus. Eu esperava ver algum 0,5 aqui. Não tem. Ué. Tá aqui. Não. Tudo bem, não tem. A gente até esquece do nosso próprio código, né? Você vê que a gente faz uma música às vezes, como é que toca aquela música mesmo? Você não lembra, assim, ficou efêmera, perdeu-se no tempo. Mas enfim, aí você tem um pouco dessa poesia no código, assim. Aqui tem uma outra, que enfim, o tema, também um desses temas que ficam sempre muito frequentes na minha cabeça, assim, de ame, sofra e beba. Também pode ser muito criticado esse tema. Mas sei lá, eu cansei de ver amigos meus, tipo, se apaixonando, aí se desiludindo no amor, enchendo a cara, depois buscando um contato mais espiritual, e aí se apaixona, se ilude, e enfim, essa coisa se repetindo várias vezes. Eu falei, bom, acho que tem um padrão aqui, num jeito de viver, que todo mundo acaba repetindo, que eu quero tentar colocar isso no papel. E aí eu fiz isso aqui, que acabou virando uma flor no final das contas. Aí tem lá o código também. E não só a poesia, né? Eu acho que também tem um processo de investigação sobre algoritmos. Esse daqui é um algoritmo chamado Truchet. Truchet, enfim, a gente está acostumado a usar camisas das nossas bisavós, avós, que às vezes tem uns padrões mais esquisitos dos anos 70, assim, mas que tinha muito dessa pegada gráfica, né, do efeito moiré. E, enfim, eu queria entender como a gente pode alcançar esse resultado de uma forma simples. E aí, nesse processo de investigação, eu comecei a ver outros códigos de outras pessoas e buscar entender. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que não está indo? Keep pressed. Então, toda vez que eu aperto espaço aqui, ele está desenhando um padrão. E aí eu quero fazer uma coisa que eu desenho por cima aqui, ficar em tom de alfa, conforme meu mouse vai descendo. Ó, tem umas bolinhas que estão aparecendo conforme o mouse vai descendo ali. Olha o padrão surgindo. Será que a gente consegue fazer um pulo para trás e para frente? Ó? Ou seja, através de quadradinhos brancos e pretos formados aleatoriamente, sobrepostos por bolinhas pretas e bolinhas brancas, ordenadamente, a combinação disso gera esse resultado que a gente viu no final. Ou seja, eu posso ficar aqui gerando padrões.
Ou seja, aqui tem sempre uma bolinha branca, aqui também, e aqui tem sempre uma bolinha preta. O que a gente está vendo atrás é esse vazado entre as bolinhas que tem aqui. Ou seja, só esse pedacinho de imagem aqui que está sendo aleatorizado pelos quadrados do fundo. E aí vamos fazer, ó. Faz sentido, não estou mentindo não. E aí, ou seja, uma lógica simples, né? A gente consegue fazer uma ilusão de ótica ou fazer um resultado visual. É meio conexão de neurônios, né? Tipo, neurônios aí alternam, né? Fica randômico, tipo, se conecta com um, se conecta com o outro, mas eles estão lá. Exatamente. Então, assim, a gente tem coisas que estão sempre lá, ou seja, os neurônios, e aí às vezes ele está falando com um e com o outro. Interessante, né? Acho que a gente podia explorar um pouco mais esse exercício aqui, talvez, na aula hoje. Aqui é um exemplo mais feio, enfim, eu tenho uma relação de desgosto com o ato de fumar, mas estava no meio das aulas, assim, fumando um cigarro, e aí eu fui ver um cinzeiro, assim, todo rabiscado. Falei, interessante isso aí. O assunto da aula era arte generativa, eu falei, vou me inspirar naquilo ali para fazer um código rapidinho, enquanto os alunos estão fazendo os códigos deles. E aí eu fiz isso, uma coisa bem simples, conforme eu movo meu mouse rápido, ele vai fazendo isso. Aí parece que eu estou esfregando meu cigarro. Assim. Horrível, né? Enfim, a programação ela vai servir para a gente de tantos propósitos, né? Para fazer sistemas, para fazer coisas mais funcionais e às vezes até para revelar algo que a gente não estava vendo antes. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz com os alunos também lá na pós-graduação, que eu tive um trabalho de pegar algumas pesquisas das remoções no Rio de Janeiro, transformar isso num dado e trabalhar uma visualização. Então aqui a gente tem total de famílias que existiam numa comunidade, famílias que foram removidas e famílias que foram ameaçadas. Então você vê que as comunidades elas ou foram todas ameaçadas ou elas foram todas removidas. E aqui é um dado muito impressionante. Deixa eu pegar aqui o gráfico completo. Não tem número aqui não? Não tem. Vamos fazer ele escrever o número de quantas pessoas foram removidas? Fiquei curioso agora. Ó, aqui estão os dados. Eu tenho o nome do lugar, desde quando existia, total de pessoas removidas. É isso? É assim que está esse dado? Acho que sim. Vamos ver aqui, se a gente consegue imprimir aquele título lá. Quero escrever uma função onde a gente possa somar o total de pessoas removidas. Então, obrigado. O teclado ficou maluco. Faz diferente. Vou pegar isso aqui lá no final. Vou botar do lado do título ali então. Pronto. Consegui me decidir. Desculpa, fiquei curioso. Acho que é um dado que eu queria ter mais preciso aqui. Acho que são 130 mil pessoas. Ficou cortado aqui. Deixa eu tirar esse texto daqui. Ih, deu ruim. Total removed. Removed families. Total removed igual a 0. Removed families.
Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Coisa. Agora a internet deixou na mão. Tá bom, não vou perder tempo com isso não, desculpa. Bom, e o que a programação aqui tem a dizer sobre a gente? A programação é a linguagem dos computadores. E a linguagem ela não é uma barreira, ela é um atalho. É uma maneira que a gente tem de se conectar com o outro. Né? Se a gente chega num país estranho, a nossa capacidade de diálogo com aquele outro vai ser muito mais com muito mais qualidade se a gente dominar a linguagem do outro. É a mesma coisa com os computadores. Então, programar é justamente saber falar outro idioma, que no caso é o idioma dos computadores. Tá bom. E a linguagem que a gente vai falar aqui hoje é o Processing. Poderia ser o JavaScript, poderia ser o P5.js, poderia ser mais. O Processing ele é uma linguagem muito interessante porque é uma linguagem feita com os fins de aprendizado mesmo. Um fim de você explorar de maneira rápida um resultado. Acho que vocês viram isso na oficina anterior. Enfim. E eu acho que hoje aqui a gente pode olhar para esse link aqui. É um link da aula que eu dei lá na pós, junto com o Harrison, com o Marlos, com a Marina, com o Alberto. E aqui tem um pouco da metodologia que a gente usou para explicar o que era o Processing. Nesses primeiros trabalhos aqui nós temos as questões básicas, como o que é uma variável, o que é uma função, matemática básica, como soma, subtração, multiplicação, divisão. E aí, com base nisso, a gente fez um primeiro exercício com os alunos. Aqui são os trabalhos já dos alunos. E aí depois a gente tem desenhando no mundo 2D. Aí o sistema de coordenada do Processing, cores, loops, if else, senos e cossenos, fractais, caleidoscópicos, enfim, e aí depois trabalhos dos alunos, sempre dessa forma. Então a gente vai abordando um tema, então aqui a gente vai abordar a aleatoriedade, aí tem os trabalhos dos alunos. Eu queria entender com vocês até onde vocês foram com a oficina anterior. Vocês chegaram a ver variáveis, funções? Sim? Eu queria de repente dar um salto com vocês para uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho uma paixão assim, que é seno e cosseno, vocês vão até rir. Mas seno e cosseno, porque a gente fala, seno e cosseno a gente vê no segundo grau e às vezes nunca mais fala disso, né? Para que serve esse negócio? A gente pode voltar nos gregos e resgatar um pouco dessa paixão que eles tinham com esse número, com essa função matemática, e ver como ela pode ser útil para a gente. Porque como o círculo ele é um elemento muito mágico, né, que traz uma série de possibilidades de explorações visuais, e abordar novamente o tema do seno e cosseno dentro desse momento onde a gente está aproximando da computação, dentro da possibilidade de fazer arte, eu acho que é muito legal para representar como a matemática ela pode ser uma aliada da gente. Então aqui eu tenho um círculo que está composto por várias bolinhas. Eu poderia falar que dentro desse sistema de coordenadas, que essa bolinha azul aqui, ela está no x, y tal. E essa outra mais clarinha aqui está no outro x, y. E aí calculando manualmente cada um disso. Só que o seno e o cosseno ele serve exatamente para isso. Para dizer para a gente, dado um raio,
dado um valor que vai crescendo ao longo desse ângulo, a gente pode posicionar essas bolinhas de maneira distribuídas ao redor desse centro, desse eixo. Então vamos dar uma olhada nesse primeiro código aqui. Primeiro eu tenho uma variável que é o tamanho do meu círculo. Vamos já mexer um pouco nessa variável aqui. Ó. Quero dar para ela o valor 10. Então eu diminui um pouco o tamanho do meu círculo. Ficou um pouquinho menor. Então o tamanho do círculo, na verdade, é o tamanho das bolinhas. Eu queria botar elas um pouquinho maior. Vou botar 20. Talvez elas se toquem. Quase se tocaram. Tá. A minha segunda variável é o raio. Ou seja, o quanto elas vão ficar distantes do centro. Vamos botar aqui 200. Ficaram bem mais distantes. O meu centro. Aqui no o centro eu botei 300. Porque naturalmente ele é a metade de 600, que é o tamanho da minha tela. Então o tamanho da minha tela aqui é 600 por 600 e o centro é 300. Eu vou usar essa variável para sempre que eu precisar achar o centro da tela. Bom, e aí eu tenho aqui uma variável i geralmente é uma variável que a gente usa para contar coisas. Conte de 0 até 20. Então, a gente usa o for para fazer essas contagens. De 0 até 20, faça isso. Ou seja, faça isso 20 vezes. Ele vai contar somando mais 1. Então, de 0, ele vai fazer uma coisa, 1 ele vai fazer outra coisa. A gente pode usar o i para variar essas possibilidades. Então, aqui no caso, eu fiz um pouco diferente. Eu quero que i seja igual a 0, até que i seja menor que π vezes 2. Π vezes 2 é o quê? É o que descreve o diâmetro dessa circunferência, independente do raio. Então, ou seja, de i até 0, até o final dessa circunferência, eu quero que i some i mais π sobre 10. Ou seja, eu vou pegar π, que na verdade descreve metade de um círculo, vou dividir em 10 partes, e depois em mais outras 10 partes. E eu vou preencher com uma cor específica, depois a gente pode falar de cor, com pequenos círculos. E aí eu vou falar aqui, ó, essa parte dessa função elipse, que é uma função que desenha círculos, eu vou dizer o x. Nessa parte aqui eu vou dizer o y. E aqui eu vou desenhar o tamanho da bolinha. Vamos fazer o seguinte aqui, só para a gente poder fazer um exercício antes de entrar a fundo. Vou pedir para desenhar um círculo na posição do mouse. Vamos ver se vai dar certo. Ninguém quer me obedecer hoje aqui. Tá, é porque eu estou desenhando no lugar errado. Vou desenhar no lugar certo agora. Ó. Então estou desenhando um círculo na posição x, onde meu mouse é x, e na posição y, onde meu mouse é y. E aí quando eu volto lá e boto aqueles números malucos, seno e cosseno, que dá medo, eu digo o quê? Cosseno é i e seno é i. Aí eu falei, nossa, não está fazendo sentido nenhum isso para mim, não estou entendendo nada, professor. Eu vou descomentar esse código aqui na esperança de dar um pouquinho de luz para a gente. Assim que eu descobri onde está a minha barra aqui, que ela sumiu. Bom, descomentei esse código. Vamos ver o que esse código faz. Eu tenho uma animação aqui que está rodando ao redor do meu círculo. Se vocês repararem, vou até começar de novo. O eixo Y, esse eixo Y, está determinando a posição dessa bolinha aqui nesse círculo, olha. Ela está subindo e descendo juntinho. Tá vendo? Só o eixo Y. E o eixo X está sendo controlado por essa variável daqui, que deve ser o cosseno. Geralmente a gente usa cosseno para X e seno para Y. Você pode usar o contrário, você pode usar seno para os dois. Então assim, quando você pega um ângulo e vai somando ele, e coloca isso numa função de cosseno, ele vai te retornar o x. Ou seja, se eu tenho um ângulo que é π, ou seja, metade do meu círculo, e eu boto cosseno, ele vai me retornar provavelmente 0. Então vou desenhar, porque acho que vai ficar mais fácil. Será que eu tenho uma caneta aqui? Aqui. Pode ser. Vocês sabem onde acende aí? Meu ângulo é 0. E aí eu vou jogar esse ângulo numa função de cosseno. Ele vai me retornar 0. E aí depois eu vou jogar na função de seno. Ele vai me retornar 1.
Então, como o cosseno estava no eixo X, ele retornando 0, eu fico na linha 0 aqui. E quando o meu seno retornou 1, e ele está relacionando ao eixo Y, ele vai me retornar dentro desse ponto aqui. Conforme eu vou somando no ângulo, o meu cosseno vai começar a variar nesse sentido. Vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Enquanto que meu seno vai variar controlando esse sentido de frequência aqui. E é engraçado porque quando eles são combinados, eles vão ficar variando num ritmo onde sempre fecha um círculo. Que é muito interessante, assim, da gente ficar usando de uma maneira tão aritmética uma propriedade do ângulo, que é somando linearmente, para conseguir uma coisa que se fecha assim. Eu vou me esforçar um pouquinho mais para explicar para vocês, porque eu acho que esse conceito é um pouco mais difícil, até para mim explicar, assim, não sei se vocês estão assentando bem esse conceito na cabeça. Eu vou até botar a animação de novo aqui para a gente ver. Ó. Tá vendo que como é uma dança entre seno e cosseno, que faz com que esse círculo se feche? Deixa eu colocar aqui agora um pouco mais adiante para ver o que acontece. O que acontece quando o seno e o cosseno têm velocidades diferentes. Ou seja, o ângulo que eu estou somando para seno é diferente do ângulo que eu estou somando para cosseno. A gente vai ver uma coisa muito legal aqui. Ó. Espero que fique interessante. Ou seja, o Y está variando num ritmo mais lento e o X está variando num ritmo mais rápido. Esse tipo de forma, esse tipo de brincadeira, a gente chama de curva de Lissajous. Enfim, vamos botar aqui no Google, aqui, ó, curva de Lissajous. Que é muito presente em osciloscópio, em ferramentas de instrumentação aqui, ó, antigas como essa. E eu sou tarado nisso, assim, eu gosto tanto disso, sei lá, meu site é vamos.com.br. Eu devia ter meus 15 anos, estava lá no fundo da garagem da casa da minha mãe, estudando isso, e aí eu comecei a brincar e cheguei nessa forma, que eu uso até hoje, é o meu logo. Então eu nem sabia o que era curva de Lissajous, não sabia como o seno e o cosseno funcionava, só que eu estava tão encantado com a possibilidade de ficar variando seno e cosseno e achar curvas interessantes, que através desse processo de experimentações, eu acabei encontrando essa forma que eu gosto bastante. Assim. Então, vamos fazer juntos? De repente, começar esse exercício juntos? Para pelo menos fazer um códigozinho hoje que a gente fala, que legal, quero brincar mais com isso em casa. Então vamos lá, vou criar um novo projeto aqui, a gente vai programando juntos, quase como se fosse o professor escrevendo no quadro e a gente copiando. Mas eu não sei fazer de outra forma, então vocês me perdoem. Quem tem o Process instalado no computador? Todo mundo? É? Então vamos criar um novo projeto de Processing. O projeto do Processing, ele tem várias maneiras de você trabalhar com ele. Uma delas é você fazer uma função chamada setup. Eu vou ter que corrigir meu teclado aqui porque está me dificultando bastante. E a outra que é draw. Imagina que o Bruno tenha falado, né? O setup vai executar apenas uma vez e o draw vai ficar executando sempre. Aqui a gente executa o nosso código. Dei play. Se meu computador permitir. Foi isso que eu tive aqui, uma janelinha minúscula, sem escrever muita coisa. Aí eu quero dizer para ela, olha, minha janela vai ser 600 por 600. Vamos ver se minha janela aumenta. Aumentou. Então, a gente vai evoluindo, prototipando rapidamente uma coisa que vai crescendo. E aí eu vou fazer minha variável que chama ângulo. Meu ângulo começa com 0. Não sei o que fazer com ela ainda. Vou desenhar aqui uma elipse que vai desenhar no mouse X, mouse Y e a largura é 10, 10. Tá? Então vamos ver se eu consigo fazer uma bolinha que acompanha o mouse. Ó.
Vou fazer mais devagar, eu acho que estou indo muito rápido, né? Vai lá, vou aumentar o tamanho da minha fonte também. Deixa eu aumentar a fonte aqui. E aí, tá legal aí? Bom, agora eu quero pegar e fazer, em vez de mouse X, mouse Y, vamos botar aqui o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Que orgulho, fazendo um monte de designer de escrever seno e cosseno, ó. E sem me odiar. Não aconteceu nada, ficou uma bolinha ali no cantinho. Só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero que o ângulo ele vá crescendo, de 0.1 a 0.1. A cada vez que eu chamar a função draw, ele vai somando 0.1 nesse ângulo. Ó, tá? Tem um trocinho acontecendo ali, ó. O problema é o quê? Que o seno e o cosseno sempre retorna de 0 a 1, de menos 1 a 1. Então, quando a gente pega uma variável e multiplica alguma coisa nela, a gente está aumentando a escala dela. Então, vou pegar essa variável que está sendo retornada pelo seno e cosseno, que vai de menos 1 a 1, e multiplicar por 100. Ou seja, ele vai de menos 100 a 100. Olha, que rápido. Vamos fazer ele rodar mais devagar? Frame rate. 2 frame rate, ou seja, vai rodar mais devagar meu programa. Cada segundo ele vai executar 2 vezes. 1, 2, 3, 4. Ele estava rodando 30 vezes por segundo e as coisas estão acontecendo rápido demais. Olha lá. Ou seja, meu ângulo está crescendo. E aí, essa distância aqui do 0 até aqui tem 100, que é aquela variável que eu multipliquei. Ou seja, é o meu raio. Então, o que eu chamei de 100 aqui é o meu raio. Vamos chamar de radius. O meu raio é igual a 100. E aí eu posso trocar esse valor 100 pela minha variável raio. Uma outra coisa que eu achei estranha ali, não sei se vocês concordam, é que meu círculo ficou cortado no 0, 0. E eu quero trazer ele para o centro da minha tela. Então eu vou deslocar o x dele para a direita e para baixo. Para isso eu só preciso somar uma variável. Então eu vou pegar o resultado final desse cosseno multiplicado pelo raio e vou somar uma variável para ele andar para a direita. Vamos ver se isso funciona. Eu vou somar aqui mais 100. Ele andou para o lado. Você vê que o centro do círculo agora está aqui. Então agora eu tenho que somar também no y. Somei 100 no x e no y. Vou aumentar um pouco a velocidade que agora ficou lento demais. Aí trouxe um pouco para o centro o meu seno e o meu cosseno. Quero botar ele no centro certinho. Voltando, então a gente tem uma janela de 600 por 600, o centro é 300. Então, vamos criar aquela variável centro ali, float center igual a 300. E vou substituir aqui pelo centro. Pronto, está lá no centro, bonitinho o nosso círculo. Totalmente modularizado, ou seja, eu sei qual propriedade é o quê? O ângulo, o raio e o centro. Agora a gente pode começar a explorar isso de uma forma diferente. Se, por exemplo, eu vou mexer o meu centro do meu círculo baseado no meu mouse. Então, só o X. Então, dependendo da posição onde meu mouse esteja, ele vai desenhar um círculo. Só o X, ó. O Y é sempre igual. Sei lá, ó. Tô fazendo um troço esquisito aqui, ó. E se eu ficar dançando com o meu mouse, assim, como se eu estivesse imitando o cosseno, ó, vai virar uma curva de Lissajous maluca aqui. Tá, mas eu quero deixar o centro mesmo. Como é que eu faço aquela curva de Lissajous? Acho que foi interessante, né? A curva de Lissajous, a gente tem um ângulo crescendo num ritmo diferente do ritmo desse cara aqui. Então, vamos criar uma variável ângulo x e ângulo y.
E aí o ângulo x cresce numa velocidade e o ângulo y vai crescer em outra velocidade. Vamos botar aqui 0,15. Vamos ver o que acontece. Gerou uma curva, um lacinho, né? Ele chega um momento que ele se repete mesmo. Então, vamos achar uma outra frequência aqui de variação que dê para chegar num resultado mais interessante. Vou acelerar o nosso software. Também ficou um lacinho meio esquisito ali. Vamos ver. É assim, ó, eu vou testando. O segredo da gente conseguir esses resultados é brincando mesmo de variar propriedades. Ó. Então eu estava sendo muito categórico ali de 0,5, 0,15. Botei um número mais esquisito, tipo 0,22. Só que trabalhar com pontinhos como a gente está trabalhando, às vezes dão a gente um falso entendimento de como as coisas funcionam. E aí eu vou ficar um pouco mais sofisticado agora. Eu vou armazenar numa variável o meu valor anterior de x e vou armazenar na minha variável o valor anterior de y. Tá? E vou criar uma variável aqui, x, que é igual a isso que a gente estava escrevendo aqui. E vou criar uma variável y, que é igual ao que a gente estava escrevendo aqui no y. E aí eu vou desenhar x e y aqui. E vou guardar na minha variável x anterior igual a x e y anterior igual a y. Tudo deve continuar como o mesmo. Só que por eu saber o y e o x anterior, eu posso usar uma outra função, que é a linha. Aí a linha eu posso falar o quê? Ó, prev x, prev y. E ele vai desenhar dessa forma. Aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Fechou. Sei lá, o que a gente pode fazer agora aqui? Temos quanto tempo ainda? Temos 7 minutos? Vamos botar o e-mail de vocês na apresentação para vocês terem uma cópia? Pelo menos? Vamos lá. Acho que vai ser mais rápido se todo mundo vier aqui e digitar, né? O que vocês acham? Não, você dá o teu e-mail e a gente manda para você também, outra opção. Mas acho que... Tá, pode ser. Meu e-mail é... Vou escrever no próximo, porque eu sou desses. Ó. String, e-mail igual... É o carrinho. Isso é legal, isso é o jacaré. Eu sempre quis que isso acontecesse do meu filho numa sala de aula, assim, tipo... Claro, com a ajuda maravilhosa da Mariana. Não sei, eu queria... Vocês topam ficar um cadinho mais, assim, tá tudo... Ou tem alguém com pressa, tipo, tem que fechar às 5h30? Pode... A gente vai fechar o espaço, quando fechar aqui, acabou o expediente de todo mundo, é isso? Ah, tá. Vamos tentar fazer alguma coisa. 10 minutinhos, Vamos lá, vamos lançar um desafio então pra gente inventar uma moda. Eu vou julgar porque eu sei o que é possível dentro desse tempo. Então, mandem ideias. Vamos lá. O que a gente pode fazer assim? Esses dias eu fazendo live code na praça de Mauá lá, Mariana como uma pessoa holística, eu falei, bom, vamos fazer um código que representasse os astros. Vamos pegar um tema assim pra gente trabalhar. O que vocês querem fazer? Eu pensei numa coisa bem engraçada, assim, já usando isso aqui. A cada vez que eu aperto uma tecla no meu computador, eu vario o tamanho do raio e eu vario a frequência. E aí vai combinando
possibilidades aleatórias. Vamos fazer assim? Ó, então, vou fazer aqui uma função keyPressed, ou seja, toda vez que eu apertar um teclado, eu vou pegar essa variável raio e vou fazer um aleatório entre 100 a 300. Ou seja, o meu raio vai ficar aleatório entre esses dois valores. E aí isso daqui a gente pode chamar de velocidade. É a velocidade que meu ângulo cresce. Então vamos criar duas variáveis chamadas velx igual a 0.1 e float vel y que é igual a 0.22, que é o que está aqui. Então velx, vel y. Então velx, quando apertar no meu teclado, eu quero que mude. Vai ser igual a random entre 0 e 0.5. Que eu não quero que também fique tão rápido, eu quero que seja alguma coisa que varie numa escala bem pequena. E o meu y também. Vamos ver o que acontece aqui. Quando ele fechar, eu vou apertar de novo. Vamos ver. Vai demorar um cadinho ainda. Parece bom. E se a gente começa a tornar isso um pouco mais elaborado, tipo a espessura da linha e a cor da linha, para ficar um pouco mais visual o nosso approach. E o fundo também. Então vamos dar um pouco mais de senso estético para o que a gente está fazendo aqui. Vamos ter que trabalhar então com stroke weight, que é a espessura da linha, que é uma propriedade nativa do processing, e eu quero valores bem grandes, tipo 2 e 5. E eu quero que a cor do meu stroke também seja aleatória. Que o vermelho vai de 0 a 255 e o meu verde vai até 255 e meu azul vai até 255. Muito criativo. Aí, vamos lá. A primeira vez o meu stroke é 1 e minha cor é preta. Tem que ter paciência para fechar a curvinha lá. Pronto. Que foi já, né? O problema de você trabalhar com tanta aleatoriedade nas cores é que às vezes elas não ficam harmônicas. E a gente pode trabalhar com um conjunto pré-definido de cores para poder ser aleatório, mas nem tanto. Ó, sei lá, tá indo para rosa e verde, cores complementares que não... você pode até falar, não, queria fazer uma coisa provocativa para o olho. Olha lá o desenho, filho. Olha lá. Tá rabiscando, tá igual o seu desenho, filho. Ó, tá tudo rabiscado. Não sei, que propriedade a gente acha que a gente pode melhorar aqui? Tem como colocar transparência, né? Transparência. Que é uma quarta propriedade. Acho que a transparência pode ser um valor fixo, né? Uma coisa mais suave. Acho que vai de 0 a 255 também, né? Ou é 0 a 1? Não, acho que é 0 a 100. 0 a 100? Então vamos trabalhar com 10. E eu queria que a linha fosse um pouco mais grossa, para criar um pouco mais de pregnância ali. Vamos lá, tipo 5. E vamos ver se a gente roda o software mais rápido. 60? Acho que meu computador que não aguenta rodar 60. Ficou tão transparente que eu não estou vendo nada. Não, porque se fosse 0 a 1, ele teria ficado visível. Ó, 50%.
do ângulo, elas não estão completamente circulares. É porque a frequência de velocidade do ângulo está variando. Foi isso? Tá. Verdade. Mas se eu boto elas igual, se eu falo que véu y é igual a véu x, aí eles deixam de variar em ritmos diferentes e variam juntos. E aí vai sempre formar um... Que interessante. Por que não formou um... Ah, sim, porque quando a primeira vez que eu apertei véu x igual a véu y, existia uma discrepância nos valores. X já era diferente de y. Depois que quando elas começaram a crescer juntas, elas já estavam rodando num estado da frequência, e por isso ficou oval e não ficou circular. Mas se eu faço isso desde o começo aqui, ó, se eu boto eles para... Aí vai sempre virar um círculo. Vai ficar bonito isso que a gente está fazendo, ó. Vai sentir firmeza aqui. Ou seja, a velocidade agora só determina o quão rápido a gente fecha o círculo ou não, né? E essas linhas assim, de raio ficam interessantes, né? Quando a velocidade está muito rápida, né, ela salta de um ponto para o outro e aí vira uma linha reta que não descreve bem uma circunferência, né? E aí gera essas angulações aqui. Tô parecendo um donut. Um donut? Pô, você descobriu meu plano. Foi intencional. Enfim, mais uma obra de arte para a galeria aqui. Fico brincando com isso, mas, enfim. O que mais? Temos mais 8 minutos. Olha, em 5 minutos a gente fez isso, hein? O que a gente vai fazer agora? Vamos dar movimento para isso? Oi. Quer vir daqui? Obrigado. Se a gente quer fazer esse troço pulsar, ficar pulsando, aí a gente vai ter que mudar um pouco o nosso approach. A cada vez que a gente chamar a função draw, ele não vai desenhar um pedaço desse círculo, ele vai ter que desenhar a curva inteira. Então, vou mover, vou fazer uma função aqui dentro, igual a gente viu lá, i igual a 0, i menor que 2 vezes π, i mais igual a 10, a 1 sobre 10, 0,1. Só que i tem que ser um float. Tá, e eu vou pegar essa função nossa aqui e vou mover para dentro do nosso for. O que será que acontece? Ó, desenhou bem mais rápido, hein? Legal, gostei. Vamos usar isso. E se o nosso raio fosse o resultado de um cosseno? O raio dessa curva Lissajous. Ou seja, ele vai ficar pulsando, indo para 1 menos 1. Pulsa, né? É um pulso. Então, o meu raio, na verdade, é igual ao cosseno. Vou pegar uma variável que o Processing já tem, que ela é muito interessante para a gente, que chama frame count. A cada frame ela vai crescendo. Eu vou dividir por 100 para ela crescer mais devagar. Então, meu raio é isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Por quê? Porque aí entra uma parte chata da programação. O frame count é um valor inteiro. Ele vai de 0 a 1, não vai 0,5. Eu tenho que converter isso para float. Nada ainda. Por quê? Porque o cosseno está retornando de 0 a 1. Então está pequenininho aqui, acontecendo alguma coisa muito interessante, mas nós não temos esse olho de águia. Então eu vou multiplicar novamente por 100
para fazer esse cara crescer. Ó, diminuiu. Cresceu. Cresceu pouco, né? Vamos fazer ele crescer mais. Agora eu posso fazer várias coisas malucas aqui. Nossa. Já fiz um motion design aqui, sei lá. Acho que as cores estão me incomodando um pouco, mas... sei lá, eu quero fazer uma coisa que fique pulsando. Tá vendo? Esse movimento de pulso do cosseno e do seno é muito legal para você dar movimento orgânico para as coisas. Assim. Se você quisesse fazer isso em 3D, dá para trabalhar? Para 3D, a gente vai ter que complicar um pouco a matemática, porque tem... Tipo, eu posso fazer uma pegadinha aqui, que é o Z... Eu posso usar o cosseno também, em vez de usar uma função mais elaborada. Mas sim, tem aqui no Processing o P3D. Aí ele vira todo um ambiente 3D que você pode manipular da mesma forma. Se eu começar a entrar aqui, acho que a gente vai extrapolar os 5 minutos. Eu também não sou tão familiarizado, assim, algumas coisas que eu fiz em 3D exigiram um pouco mais de tempo. Assim. O que mais? Tem mais algum desafio aqui para esse código? Vamos botar ele na nossa apresentação para a gente compartilhar ele? É muito difícil instalar um Process. Vou mostrar como está. Eita, ficou gigante aqui. Vou botar uma letra pequenininha. Ficou muito ruim. Bom, vocês vão lembrar, né, que existe um código para baixo aqui, né? Aí você, na hora de copiar, ó, copiem até o final. O Processing embaixo assim, ó. Processing .org. Aí tem aqui a página de downloads. E tem a versão para Windows, para Mac e para Linux. Como o Processing é muito requisitado para aprendizado, existem milhares de maneiras de vocês continuarem esse processo de vocês. Recomendo algumas coisas. Uma que façam esses projetinhos que eu falei, que eu provoquei muito no começo. Acho que é muito importante. Sei lá, uma vez por semana, uma horinha por dia. Uma coisa que seja rápida, que através dessa brincadeira leve, a gente sinta que a gente está caminhando. A segunda é que você pode estudar mesmo. Assim. Então, o Processing tem uma coisa muito legal que são os tutoriais aqui no site. E tem um que é o Hello Processing, que é a coisa mais incrível do mundo. Esse aqui é o Daniel Schiffman, que é um dos missionários do Processing. É uma figura, e é tão legal esse vídeo dele, tipo, ele vai falando, fazendo graça, só que tá tudo em inglês, tem legenda em inglês, eu espero que vocês consigam entender. Se não for por aqui, tem outros lugares. Eu costumo usar muito o Processing online, sem precisar instalar. Existe esse site, que não é um site sem fim lucrativo, ele é um site que é pago em algumas funcionalidades, mas 99% das funcionalidades são de graça. E o que é mais legal dele é que você publica os seus códigos e outras pessoas podem avaliar. É como se fosse uma rede social de Processing, ou seja, uma rede social de programação criativa. E aí aqui vocês podem ver todas essas aulas, esses capítulos que eu mostrei para vocês. O link está bem aqui no final do documento, ó, lembrando. Está bem aqui, ó. Aí quando vocês entrarem nesse site Open Processing, vocês provavelmente vão entrar pela página inicial dele. E aí ele tem essa carinha aqui, ó. Deixa eu carregar. Ele já vem te seduzindo, ó. Nossa, que coisa linda. Aí, enfim, ele vai apresentar o que é a ferramenta e começa aqui te seduzindo mais ainda, ó. Mais coisas bonitas
Nossa, como esse cara fez isso? Aí você vai clicar aqui, vai abrir uma nova aba. Aí vai ver aquela coisa maravilhosa acontecendo na sua frente. Não poderia ser um monte de seno e cosseno isso aqui? Já dá uma indicação de que com aquele conhecimento de coisinhas que estão variando, dá vontade de fazer isso aqui em 5 minutos agora, vamos fazer. Mas, sei lá, aqui acho que está até um pouco mais sofisticado. Aí você vai ver o código dele. Esse código, se vocês repararem, não está feito em Processing, está feito em P5.js, que é bem parecido. O P5 ele é o filho do Processing já. É uma vontade que o Processing teve de virar uma linguagem de web, ou seja, que você pode programar para fazer site. Então, assim, é um outro esforço que vão ter que fazer de entendimento de linguagem, mas também é muito fácil de pegar. É muito parecido, ó, tem o setup também e tem o draw também. Aí, enfim, tem todo o código que essa pessoa aqui usou. Você vê que ele teve que escrever 159 linhas de códigos para chegar naquele resultado, que eu acho pouco código. Tá? Mas, assim, como é que você pode explorar isso de uma forma que incentive no aprendizado? Modificando o código dos outros. Então, sei lá, o que significa esse padding top? Tá, tudo bem, se eu traduzir eu vou entender um pouco mais, mas se eu boto aqui 200, dobrei o valor dela, eu suponho que é a distância que ele começa aqui, ó, o padding top. Inner square. Não sei. Deixa eu ver se eu modificando aqui alguma coisa que talvez tenha um pouco mais de impacto no código. Tá. Ah, então tem os mesmos 20. Tá, beleza. Tá bom, já estou fechando. Sei lá, eu estou a fim de pegar esse valor 5 aqui e botar 50. E ver o que acontece. Nada aconteceu. Não serve para nada esse 50. Vou multiplicar por 0, então. Vamos ver. Agora fez alguma coisa. Então deixa aquele 5 lá. Vou pegar esse 1 aqui e vou multiplicar por 10. Não estou entendendo nada desse código. Aí, sei lá, eu vou pegar esse outro 5 aqui e multiplicar por 10 aqui, então. Eu estou dizendo para vocês, basicamente, que futuquem o código dos outros. Futuca, assim, tipo, como é que esse cara fez isso? Agora a gente acabou de desvendar uma coisa, ele não está desenhando linha, está desenhando pontinho, só que as pontinhas estão andando bem devagarzinho e eles vão parecendo que é uma linha. Mas quando eles andam muito rápido, você consegue ver o gap entre eles e ver que na verdade são pontinhos. Então assim, você vai decifrando o código da pessoa. E esse para mim faz toda a diferença no processo de aprendizado, de você se relacionar com a programação de uma forma pegando e desconstruindo, basicamente engenharia reversa. Então esse site tem isso que é legal. Se você pesquisar aqui por Vamos com 2 S, será que você me acha? Ih, não me acha não. Mas se você for em filtros, me acha? Também não. Mas se você for em qualquer um daqueles links, daqueles códigos que tem nesse link aqui, você clicar nesse izinho de informação, você vai ver meu nomezinho aqui, ó. E aí vocês me acham. Aí os meus códigos são todos muito simples, como eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui, ó, 55 códigos. Tem alguns dos que eu mostrei para vocês. Tem outros. A maior parte desses códigos foram utilizados para mostrar naquelas aulas o que é uma variável, como é que faz operação de soma. Tá tudo bem, acho que tá legal, né? Então, assim, são vários códigos que estão lidando com o beabá da programação. Eu usei o Open Processing para ajudar nesse processo de ensino do Processing. Então, acho que aqui é um lugar legal para se embrenhar. Quem me seguir, eu sigo de volta. Brincadeira. Não sigo, não. Enfim, tem tanta coisa legal aqui que eu fui brincando de fazer. Isso aqui eu queria fazer para uma aldeia indígena, usar para pintar. Então, sei lá, era uma coisa que conforme você anda rápido, a linha diminui. Aí vai gerando uns padrões, assim, que às vezes podem gerar uns padrões mais indígenas. Sei lá.
Aí tem um irmão dele, opa, fechei. Cadê o irmão dele? Esse aqui é o irmão dele. Que em vez de fazer uma coisa circular, ele faz em quadradinhos. Então, na verdade, a gente pode usar o Processing, é aí que tem a grande parada, a grande mensagem. O Processing, ele é uma ferramenta para criar ferramentas. A programação criativa é uma ferramenta para se criar ferramentas. Então, como é que eu posso usar isso dentro do meu processo? Como é que eu posso, através da visualização, facilitar o meu processo? Na arquitetura, a gente tem, né, a arquitetura paramétrica, e aí você tem o Rhino, você tem o Grasshopper, que vai brincar pra caramba com matemática. Então, eu acho que o Processing é um ótimo lugar para você se relacionar com a parametrização das coisas. Parametrização nada mais é do que você identificar as propriedades de uma forma, como o ângulo, o raio, o centro, ou seja, são parâmetros. E aí depois brincar de manipular esses parâmetros para poder variar essa forma. Então, se a gente pega na arquitetura, olha que interessante, quanto seno e cosseno não tem aqui. Agora vocês vão ver seno e cosseno em tudo quanto é lugar. Você trabalha com Grasshopper também? Ainda não, vou chegar lá. Mas eu e a Marina vamos para o Equador da oficina de Processing para arquitetos. E aí eu quero até lá brincar um pouquinho, porque eles vão me exigir isso, né? E aí eu quero falar, já abri pelo menos. Bom, o que mais que vocês têm de perguntas aí, gente? Foi muito rápido. Quando abre um módulo, né, 3D lá do Processing, dá para fazer uma brincadeira parecida com isso daí? Não. Você quer importar um modelo 3D e... Não, como é que é o resultado lá daquele módulo 3D, né? Uma pessoa faz isso, eu escrevi para ela, falando, nossa, muito legal o seu trabalho, como é que você faz isso? O processo dele era, eu modelo isso num ferramenta de 3D qualquer, exporto num padrão compatível com outros, como o OBJ, e importo isso no Processing, é impossível importar. E aí você tem como fazer um for, ou seja, um loop, para cada um dos pontinhos que descrevem aquele objeto 3D. E aí você pode desenhar um quadrado em cima daquilo, você pode conectar aquilo com outro através de uma linha, e você pode começar a ressignificar essas propriedades. Então, na verdade, o que esse modelo 3D é? Ele é um conjunto de pontos que vão te servir de recursos para explorar criativamente a manipulação e a representação daquilo. Então, sim, dá para fazer. Lá atrás eu falei, eu peguei uma imagem e extraí as cores dessa imagem para poder usar a paleta de cor dela, ou seja, é um recurso. Assim como o modelo 3D também é um recurso. O Processing também é uma baita de uma ferramenta interativa, para fazer coisas interativas. Então o mouse é uma possibilidade de interação. O teclado, posso fazer aqui uma orquestra com o meu teclado, aperto a letra A, aparece um quadrado, B um triângulo, triângulo, quadrado, bola. Sei lá, e aí eu posso fazer uma coisa assim, sabe, que eu posso brincar, posso usar a minha webcam, de acordo com a quantidade de branco que tem na minha imagem da minha câmera, essa bola cresce ou diminui. Eu posso conectar um Arduino, eu posso conectar sei lá, o que você usa lá no seu trabalho? É Ricardo? Seu nome? Isso. O que você usa lá de automação? Você trabalha com automação, né, engenharia? Não. Quem que trabalha com automação? Viajei. Ninguém. Sei lá. Você trabalha com engenharia de quê? Meio ambiente. Meio ambiente. Então, você já trabalhou com um pouco de medidor, sei lá, fluvião. Você pode pegar a quantidade de chuva que tem no ambiente e criar uma representação daquilo. Sei lá, eu pego... Talvez fique um pouco mais, muito concreto, né? A gente está falando um pouco mais do lado artístico, mas se eu quero desenhar a irrigação das casas e de acordo com a quantidade de água que eu recebi nesse mês aqui nesse medidor, eu alimento o meu sistema visual aqui para esse círculo crescer ou diminuir. E a partir do momento que o raio dele é menor do que 100, ele vai ficando vermelho. Se ele está maior que 300, se ele está azul, está saudável, ou seja, está chovendo bastante. Um exemplo bobo, talvez, mas que através da visualização, através da prototipagem, a gente pode caminhar numa direção de criar as nossas ferramentas, de se libertar um pouco das amarras das ferramentas que existem. Acho que é muito sobre isso. Então, quando a gente está usando o Adobe Photoshop, legal, né? Tem 1 milhão de ferramentas lá dentro. Mas como é que eu faço aquele quadradinho cada hora parecer de uma cor? Até dá. O Photoshop tem
uma linguagem de programação que você importa para ele e faz plugin. Poderia fazer. Mas você só consegue fazer esse tipo de coisa quando você se vê como uma pessoa capaz de escrever código e criar variações, ou seja, uma pessoa que tem empoderamento sobre a possibilidade de programar, né? Então, o Process é um lugar muito legal que vocês vão conseguir resultados muito rápidos e isso vai ser muito importante para fazer vocês quererem continuar caminhando e assim eu espero que aconteça. Quem quiser falar comigo, pode falar comigo pelo e-mail que eu já botei lá, fiquem à vontade e muito, muito obrigado pode falar. É que o Process é uma linguagem de alto nível, né, que chamam. Ou seja, quando você digita uma linha de código, o Process assim, faz vários códigos por trás sem você ver, né? Sim. Aí isso acaba sacrificando um pouco o desempenho em alguns casos. Você já fez algum código assim que requeria um poder de processamento muito grande e acabou ficando lento? Eu não uso Processing profissionalmente, eu uso Processing para prototipagem. O Processing, quando eu quero testar um algoritmo que está só na minha cabeça. E aí qual é o jeito mais rápido de eu prototipar isso? Eu vou no Processing. Ou quero fazer uma coisa que eu sei que é simples, que rapidamente eu vou conseguir fazer funcionar. Vou no Processing. Quando é uma coisa que exige processamento, que tem que ter alta performance, eu vou para o C++. Quando é uma coisa que tem que ter compatibilidade, acessibilidade, eu vou para a web. Então, cada linguagem vai me determinar um meio ambiente para estar. E aí tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de tomar essa decisão. Eu estou falando muito do Processing hoje porque a gente está falando especificamente de aprendizado. Então, em termos de aprendizado, ela é uma baita de uma ferramenta para a gente caminhar. Valeu. Mais alguma dúvida? Obrigado de novo, então, gente. Valeu.